A tragédia do nosso tratamento é quando o paciente fica bem. Você já percebeu que nós temos uma tendência natural como ser humano a estagnar, a ficar parado, a ficar inerte, numa inércia quando nós nos sentimos bem? Isso em tudo na vida, não estou falando só do tratamento. A tendência do ser humano é entrar em estado de inércia, assim como a física fala, ficar parado quando ele está se sentindo agradável naquele momento. Só que esse é o grande erro. Por quê? Porque o ser humano foi feito para estar em movimento constante. E quando chega um paciente no consultório e fala: doutor, agora eu estou bem, o remédio fez efeito. Aí eu falo para ele, sabe o quê? Agora que começou o nosso desafio. Porque é nesse momento que eu tenho que instigar essa pessoa a ela pensar além, a ela dar um sentido para a vida. Porque senão ela vai começar a caminhar com direção, mas sem o sentido certo da vida. E aconteceu muito isso. Teve uma paciente minha que ela precisou, junto com ela, a gente sentar, organizar o calendário semanal dela, como ela atender seus pacientes dentro do seu estabelecimento, como que ela ia caminhar nas suas decisões da sua vida. É isso que eu faço o tempo todo. Porque o grande desafio da saúde mental não é você não ter sintomas, porque os remédios podem camuflar isso. E a gente usa, às vezes, a medicação como uma máscara na nossa cara para fingir que está tudo bem. Porque daí eu não estou sentindo nada, mas quimicamente você não está sentindo nada. E aí, na vida, como um sentido, como um propósito que nós carregamos, você vai começar a sentir tudo de novo. Porque a nossa tendência é resolver o problema. Porque nós pegamos, como essa chave do carro aqui, ó, se ela acabar a bateria, o que eu faço com ela? Eu vou lá e troco a pilha dela. E depois que eu faço com ela, eu esqueço que ela passou por isso. Nós estamos fazendo isso, nós estamos resolvendo os problemas e não estando dispostos a caminhar juntos. O tratamento da saúde mental, o acompanhamento da saúde mental é algo longitudinal, algo que demanda de tempo. E não é porque eu não tenho mais o coração acelerado, a falta de ar, o pensamento acelerado ou desatenção que eu estou resolvido. Porque isso foi o remédio que facilitou um processo para você, para aí sim você usar toda a sua consciência e racionalidade para conseguir de verdade cumprir e expressar um propósito na tua vida. Então tome cuidado, nós estamos vivendo uma vida tentando achar um conforto, e é o que eu sempre falo, que na verdade o ser humano ele precisa de desconfortos. Ele precisa do desconforto para gerar um movimento. Ele precisa se colocar em situações que me levem além, que estiquem a minha corda, que façam ser toda a expressão que eu tenho para ser. E não uma tentativa apenas de chegar num lugar, levantar as minhas pernas e achar que eu estou cumprindo um propósito. Isso explica até porque um grande número de pessoas que viveu a vida toda pensando em aposentar, quando chega na aposentadoria, ela entra no estado depressivo e ansioso. Porque ela não percebeu que ela gastou a vida tentando resolver o problema dela e não disposto ou disposta a caminhar com quem ela é. E aí nós podemos pensar até biblicamente, se fosse apenas para resolver um problema e não para uma caminhada, Jesus tinha morrido na cruz, tinha pago os nossos pecados e estava tudo certo. Mas aí ele vem e manda o Consolador, o Espírito Santo, para caminhar com a gente nesse tempo. Então, para quem é cristão, sabe que a vida ela não se resume a uma ansiedade resolvida, a um problema que foi solucionado como eu esperava. E muitas vezes você sabe muito bem que não vai ser resolvido da maneira que você espera. E tá tudo certo, tá? Se deu o direito de se frustrar, se deu o direito de viver coisas e tristezas e sentimentos que talvez não é o que você esperava, porque isso faz parte do ser humano que você é. Então cuidado, a desgraça da nossa vida, a tragédia da nossa vida, do nosso tratamento, é quando eu acho que eu cheguei num patamar bom, porque aí me leva à pior atitude do ser humano, a conformidade, o ficar acomodado, a inércia. Não se permita. Você tem virtudes e qualidades que ninguém tem. Você tem coisas para revelar que ninguém tem, mas para isso você precisa movimentar e não gastar tua força tentando cumprir o teu trabalho sem o movimento necessário. Se você gosta do nosso conteúdo, do que nós falamos sobre sociedade, saúde mental, espiritualidade, se você tem gostado disso, curta esse vídeo, ative o sininho, siga esse canal e envia para alguém. Nós estamos aqui com a intenção de ajudar as pessoas a revelar o seu propósito e não viver uma vida enganadas na sua inércia.